Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos abordar um tema polêmico, um tema que diz respeito a direitos humanos, à segurança pública. Nós vamos tratar da nova lei orgânica das polícias militares. Uma lei que foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado e está para ser sancionada pelo presidente da República. Há controvérsias em relação a essa lei, né? E as próprias PMs são um objeto de discussão na sociedade muito grande pelas contravenções e pela forma de como ela atua. Para compreender esse processo, o que são as PMs hoje e o que é essa nova lei orgânica das polícias militares, nós convidamos uma especialista da sociedade civil nessa área, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar para vocês a Carolina Matos Ricardo. A Carolina é socióloga, é advogada, é mestre em filosofia e teoria geral do Estado pelo direito pela USP, desenvolve projetos de intervenção e mobilização, bem como pesquisas nas áreas de segurança pública e direitos humanos. É associada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública e atualmente é coordenadora do Instituto Sou da Paz. Carolina, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer poder contar com a sua participação, né? E que você nos traga um pouco de argumentos para a gente poder fazer essa conversa sobre a nova lei orgânica das polícias militares. Eu tenho a impressão que, primeiro, nós precisamos ter uma base histórica um pouco, né, para poder discutir por que está sendo proposta uma mudança na lei orgânica, na legislação que rege a PM. Essa legislação veio do tempo da ditadura, não é isso? Uhum. Bom, primeiro, enfim, olá, Silvio, e a todo mundo que nos assiste. Queria agradecer o convite, a oportunidade de fazer essa conversa com vocês. É uma honra, né, poder estar aqui e trazer um pouco das minhas reflexões, né? Acho que vale a pena, sim, contar esse aspecto histórico, né? As polícias militares hoje no Brasil, elas são as polícias que a gente mais vê na rua, porque é a polícia uniformizada que faz esse policiamento ostensivo, que é esse policiamento de patrulhar as ruas e cidades. Portanto, é a polícia que mais interage com a sociedade, que faz as abordagens, que faz as prisões em flagrante. Quando a gente pensa em polícia, é PM que vem na nossa cabeça, né? E por isso, tanto é que a gente discute polícia militar no Brasil, porque é essa a polícia do nosso dia a dia. De fato, na verdade, até ontem, a gente teve a sorte de gravar o programa logo após a sanção do presidente Lula, que foi no dia 13, na verdade, no dia 12 de dezembro, e a lei foi publicada no dia 13, então a lei já foi sancionada, a gente vai poder falar um pouquinho disso também, do que foi vetado, do que não foi. Mas antes, portanto, dessa nova lei, o que regia a Polícia Militar era um decreto-lei 667 de 69, sim, do período do AI-5, né? E embora a polícia militar hoje ela seja militar, ela se transformou muito, mas ela ainda era regida por essa norma, que tem um simbolismo, inclusive, né, de ter sido promulgada na época do período militar, que concebia a PM como uma organização muito mais fechada e muito mais militarizada do que é uma polícia, ou do que deve ser uma polícia que faz patrulhamento nas ruas e que está em contato diariamente com a população, né? Então, essa discussão da lei orgânica, ela é uma discussão antiga, ela vem no Congresso de um projeto de lei do Executivo, na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, ou seja, é uma discussão bastante antiga no Congresso, e é um pleito das próprias polícias militares. Eu acho interessante jogar luz nesse ponto, porque a gente às vezes pode achar, bom, a PM quer continuar sendo desse jeito totalmente militarizada da época da ditadura. Não é bem assim, quer continuar sendo militar.
obviamente, mas entende que há mudanças das quais que precisam se atualizar, né? Então, essa discussão da lei orgânica, ela vem desde então, ganhou força aí no finalzinho do governo Bolsonaro, a gente foi meio pego de surpresa e a gente entendeu que o projeto de lei de 2020 que estava tramitando era muito ruim, tinham coisas muito graves, como, por exemplo, estabelecer lista tríplice, né, para o comandante-geral, ou seja, o governador teria que escolher um desses 3 sugeridos pela corporação. Isso politiza muito internamente uma corporação que precisa ter o controle civil por parte do governador, então o governador tem que ter mais autonomia para decidir quem é o comandante-geral, porque já que a polícia é militar, o controle civil sobre ela é muito importante. Então, tinha essa questão da lista tríplice, uma hierarquia muito similar ao do Exército, até com uma sugestão de ter cargo de general, né? O que enfim, não faz nenhum sentido. Então, tinham questões dessa natureza e uma questão bem complexa de poder se candidatar, ser eleito e voltar à corporação, que também é muito grave num contexto de politização das polícias, que eu acho que vale a pena a gente conversar também. Então, a gente começou a atuar desde 2020 para melhorar ou para tornar o projeto menos gravoso, né? Isso caminhou. O projeto não foi aprovado na gestão Bolsonaro, que me parece importante também, porque se houve um político que se aproximou das polícias militares e que acenou muito positivamente para elas, foi Bolsonaro. Embora na prática não tenha feito políticas de apoio às polícias, ele tinha um discurso, uma narrativa e uma presença constante, né, em formatura de policiais, de membros do Exército, que faziam esse grupo, que é pouco reconhecido também pela sociedade, se sentir mais ouvido. Então, não ter sido aprovada no governo do Bolsonaro me pareceu importante. E, claro, num governo progressista, não é ruim a gente ter um aceno de diálogo com as polícias militares. Então, ela veio, né, no final de 2022, aprovada na Câmara para o Senado, para ser aprovada ou discutida no Senado para ter essa aprovação, né? Então, ela passou por diferentes governos e agora, no final, eu acho que foi importante porque a sociedade civil, de forma mais ampla, não só as organizações especializadas, então o movimento negro, o movimento de direitos humanos, todo mundo acendeu a luz amarela e falou, puxa, tem uma lei muito relevante que está sendo debatida. E pediu para participar desse processo. E aí a minha avaliação é que o governo errou porque não abriu espaço para uma maior discussão para esses grupos que legitimamente quiseram entrar na discussão. E aí, acho importante dizer que a gente acabou tendo a aprovação com esse pouco debate no final, e que poderia ter sido, enfim, melhorado esse projeto de lei. Então, há um descontentamento por parte da sociedade civil em relação ao projeto e à lei que a gente tem aprovada hoje. Mas eu estou contando um pouco essa história, né, porque acho que é legítima essa discussão sobre a lei orgânica, ela é necessária, ela poderia ser muito melhor, mas é o que a gente tem hoje, né? Então, eu gosto de dizer assim, ela é a lei ideal para o Brasil? Não, ela foi a lei possível. E agora a gente... Carolina, deixa eu colocar uma coisa para você. Existe um histórico de motins da Polícia Militar, que são regulares, recorrentes, né? E uma tensão permanente entre a autoridade do governador e a própria chefia dessas polícias militares que são estaduais, né? E nós temos um contingente de polícia militar que eu acho que está na casa dos 380 mil. Você sabe, eu não tenho certeza disso, mas é maior que o Exército. Sim. Né? Quer dizer, e que tem agido de uma maneira completamente desvinculada de um controle civil. Né? Quer dizer, eu me lembro até do senador Cid Gomes levar um tiro no Ceará, né? Quando ele tenta invadir uma greve, um motim da PM. Né? Quer dizer, então, eu fico me perguntando assim, está se conquistando mais autonomia ainda para as PMs com essa nova legislação, ou ela consegue impor a autoridade do governador? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que, e eu já me explico, né? Eu acho que com esse modelo de lei que a gente aprovou, porque não foi só aprovada a lei orgânica da PM, foi aprovada a lei orgânica da Polícia Civil. A gente perdeu a oportunidade, enquanto país, de fazer uma discussão mais ampla de governança na segurança pública. O baixo controle do governador sobre as PMs tem a ver com essa estrutura de governança, porque não há um mecanismo bastante firme de controle e de coordenação que o governador possa lançar mão para, de fato, coordenar.
Por exemplo, tem estados que têm secretaria de segurança, tem estados que não têm secretarias de segurança. A secretaria é esse órgão que, embora não mande, vamos dizer assim, ele coordena as polícias, né? Você não tem uma lei, embora você tenha criado um sistema único de segurança pública, ele não é vinculativo como é o SUS, por exemplo, né? Então, a gente poderia ter feito uma proposta de lei única, orgânica das polícias, né? Isso faria muito mais sentido para a gestão e para a governança da segurança no Brasil. Isso não foi feito. Dado que isso não foi feito e a gente seguiu com 2 leis, o que a lei orgânica da PM faz? Eu acho que ela tem uma dimensão política, ela fortalece um pouco as polícias militares, porque é uma vitória política para as PMs, que não necessariamente precisa ser ruim, porque é legítimo que as PMs queiram isso, porque quando a gente fala dos motins, eles acontecem à torto e à direita em muitos estados, mas não são todas as PMs que se amotinam, não é que a gente tem isso, é gravíssimo, mas é que eu gosto sempre de também separar um pouco o joio do trigo, né? Você tem polícias mais institucionalizadas, que respondem a um controle profissional do próprio comandante-geral, você tem sistemas de controlar civil, não civil, dentro da própria estrutura militar, que consegue fazer um relativo controle, né? Então, a gente teve a Polícia do Ceará, a Polícia do Espírito Santo, a da Bahia, mas tem muitas outras polícias que não tiveram esse problema, né? Então, eu gosto de fazer esse adendo para a gente também não jogar o bebê com a água do banho. De toda forma, essa lei que a gente aprovou, ela é uma vitória nesse sentido para as polícias. Ela não revogou completamente o Decreto-Lei 667, então isso não é bom, porque a gente ainda continua com, na verdade, uma mistura de legislações. Ao que a gente entende, não aconteceu isso porque havia mudanças de proteção social, de questões previdenciárias que mexeram no Decreto-Lei, que eram positivas para as polícias militares, e ao revogar tudo isso poderia ser perdido, né? Então, tem esse ponto, que é um ponto negativo, embora eu acho que isso não significa que aumentou o poder das PMs, porque, enfim, não teve nada muito maior do que tinha no Decreto-Lei, né? Na minha opinião. Mas você também, quando você cria uma lei orgânica dessa natureza, você também estabeleceu alguns novos requisitos de prestação de contas, por exemplo, para as polícias militares, né? Então, tem lá a exigência de prestação de contas com relatórios sobre vitimização e letalidade policial, com outras informações, a vinculação desses relatórios a um Conselho Estadual de Segurança Pública, que é algo previsto no SUSP, na lei que criou o Sistema Único de Segurança. Um dado muito interessante, ele obriga que a distribuição dos policiais no território obedeça a critérios objetivos. Isso é muito importante, porque a PM é usada politicamente nos estados para, eu estou ali de acordo com o município tal, com o prefeito tal, eu coloco mais efetivo policial ali, né? E aí você tem uma relação política a partir da distribuição do efetivo policial no território muito nociva, né? Então, ter critérios objetivos, que seja índice criminal e outros, isso é muito importante. A padronização de equipamento de proteção individual, por exemplo, para os policiais. Então, a lei, ela organiza. Então, em alguma medida, ela traz outros mecanismos de controle para a Polícia Militar. Por outro lado, tem alguns dispositivos que são ambíguos, que não foram vetados, inclusive. Então, tem um, que é o artigo 29, que estabelece que o comandante-geral da PM vai se relacionar diretamente com o governador. O que dá margem para que as secretarias de segurança pública sejam desnecessárias e, portanto, elas possam ser extintas. Isso é uma questão de interpretação da lei, mas a gente sabe, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que extinguiu a secretaria, agora até criou uma lá pro forma, e aí é muito ruim, porque as polícias ficam muito fortes e muito autônomas quando elas têm status de secretaria. Então, eu estou dando esses exemplos porque eu acho que não dá para dizer assim, a lei acabou e ela ampliou a autonomia da polícia, acabou com o controle civil. Não. Ela traz pontos positivos que aumentam esse controle, pontos ambíguos, e sim, é uma vitória política da PM. Então, mas eu não acho, e eu já vou te passar a palavra, eu acho que a gente tem outros problemas tão ou mais graves em relação à politização das polícias que não se relacionam necessariamente com a lei orgânica. Por isso que eu acho que a gente não precisa jogar na lei toda a responsabilidade pela eventual falta de controle civil sobre as polícias militares no Brasil. Ela pode ajudar em algumas coisas, em outras nem tanto, mas eu não vejo que ela muda um patamar em relação ao controle civil sobre as polícias no Brasil, na minha opinião. Muito bom. Carolina, você falou eventual falta de controle civil sobre essas polícias militares, né? E a pergunta é essa mesmo: quem controla a PM? Quer dizer, hoje em dia, né, é variado de estado para estado, uma hora é a PM que controla, outra hora é o governador, como é que é?
Bom, vamos lá. No modelo, enfim, né, formal, você teria o governador como o chefe em comando, né, das PMs, deveria ser ele, então, tanto é que quando o governador assume, ele determina quem vai ser o novo chefe, o comandante-geral das polícias militares, né, e as polícias estão a serviço do Estado, e naquele momento o governador, né? Então é um pouco essa ideia, né? E é muito interessante porque o argumento que as próprias polícias usam quando elas querem eventualmente se blindar um pouco, quando tinha a história da lista tríplice que eu mencionei no começo, é que esse controle civil ele também pode ser politizado de forma negativa, né? Porque é isso, eu posso querer usar a PM como uma força própria minha, né? Do meu, de repente querer usar a favor das minhas, né? Uma questão partidária, por exemplo, como a gente viu, né, uma atuação muito mais politizada das polícias militares nos últimos anos. Acho que o grande exemplo é, enfim, né, o 8 de janeiro, em que as polícias a Polícia Militar do DF não agiu, né? Então, eu acho que tem... Então, também, quando o argumento dos policiais é que você ter uma lista tríplice garantiria que você não ficasse tão refém do governador. Faz sentido também. Então, eu gosto de colocar, porque não é que é tudo tão preto no branco. Por outro lado, não dá. Essa politização interna, ela é muito ruim, ela cria uma dinâmica de competitividade dentro da polícia, que já existe, mas ela não é formalizada, que é muito ruim. Então, é importante que o governador tenha essa autonomia. Dito isso, na prática, o que acontece no Brasil, né? O governador, muitas vezes, ele fica refém das polícias, porque há toda uma questão em relação à questão remuneratória, salarial, né? Então, porque existe essa ameaça de motins que são ilegais, e que a gente não pode deixar acontecer, mas acho que o caso do Espírito Santo em 2017 foi muito emblemático, né? E aí foi familiar, esposa, né? A PM parou, ou faz greve branca, para de agir, os crimes explodem, o caos se instaura, né? Então aí já mostra que o controle é frágil por parte do governador, né? E o que é pior, então assim, tem essa perda, né, de controle, ele precisa ter essa articulação política em relação à questão remuneratória, em questão com as assembleias estaduais que aprovam os orçamentos dos estados, então tem essa dinâmica. E acho que tem um outro problema, que é muitos desses casos dos policiais que se amotinam acabam sendo anistiados pelas assembleias estaduais ou pelo próprio Congresso. Então, veja, tem um outro controle, é importante, né, o balanço entre os poderes, que o legislativo, né, mas a anistia é muito ruim, porque você também dá um recado, né? Então, e esse é um modelo que, em parte, uma lei orgânica poderia ter cuidado, né? Eu vou contar o que foi vetado da lei orgânica, que me pareceu muito ruim, infelizmente, eu não entendi a razão do veto, para ser muito franca, que diz respeito a essa questão da politização. Mas tem uma outra questão que é, enfim, né, o papel do parlamento, o perfil dos parlamentares, porque hoje a gente tem um grande contingente de parlamentares oriundos de forças de segurança, a gente não tem uma quarentena, um período longo de afastamento que o policial precisa ter para poder se candidatar, por exemplo. Essa é uma discussão que a gente tem feito. Então, é muito fácil, é muito pouco tempo, né? São 3 meses, então eu estou lá trabalhando, estou na ativa. Quem garante que eu não vou usar uma ocorrência para me promover politicamente para eu depois sair candidato, né? Então, o conflito de interesse. Então, são muitas camadas desse pouco controle civil e dessa politização excessiva. Nós vamos tratar dessas camadas, né? Tá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Tá ótimo, até já. Carolina, você levantou uma questão, você falou assim, olha, tem a questão do controle sobre as polícias militares, né? Mas tem outras questões muito importantes também. A gente ficou curioso, quais são essas outras questões importantes que você está querendo colocar? Então, vamos lá, eu acho que essa questão do controle civil do governador, né? Eu acho que a gente precisa, como sociedade, reivindicar a profissionalização da polícia, porque quando a gente pensa em controle das polícias, né, você tem esse controle civil, o controle que faz o governador, que é o principal símbolo disso.
Mas você tem os controles externos, né? Então você tem o papel do Ministério Público, que precisa acompanhar o trabalho da Polícia Militar, cobrar prestação de contas periódicas, apurar os casos quando há abuso. Você tem as ouvidorias de polícia, que, embora não tenham o poder de apurar e de investigar, elas fazem um acompanhamento dos casos, são um canal, inclusive, para os policiais poderem fazer as suas reclamações, né? A ouvidoria não é só para a sociedade civil reclamar, mas é também para os próprios policiais. E você tem um controle interno, no qual eu acredito muito que é o de profissionalização. Ainda que elas sejam militares, isso carrega um peso, a gente tem polícias civis que às vezes são tão ou mais militarizadas do que uma polícia militar. A Polícia Civil do Rio é um grande exemplo, né? Você tem aquelas operações, todos os diferentes departamentos da Polícia Civil que são extremamente militarizados, né? Então, se a gente tem procedimentos, protocolos, você tem supervisão permanente, né? Então o trabalho policial sai para a rua, ele precisa voltar e a discussão de casos, discussão da atuação que daquele dia, por exemplo, um caso de confronto, e há um processo profissional dentro da própria polícia. Você tem formação constante desse policial, apoio psicológico. Eu estou dando todos esses exemplos porque isso é uma polícia profissional. O trabalho policial é uma prestação de serviço, ele precisa ser visto assim, ele precisa ser regulado internamente. E eu gosto de dar o exemplo da Polícia Militar de São Paulo, embora ela tenha muitos problemas, nos últimos anos, meio de 2020 até 2022, a Polícia de São Paulo reduziu brutalmente o uso da força, reduziu a letalidade policial, reduziu a vitimização policial, porque adotou um modelo profissional de uso da força, que tem as câmeras corporais, que tem comissões de mitigação de risco, né? Quando tem um caso grave, isso é discutido e é encaminhado, revisão de protocolo e procedimento, formação constante, apoio psicológico, apuração. São uma série de medidas dentro da instituição que a gente vê pouco quando está de fora. Isso tem um papel muito mais eficiente em controlar a polícia, para ela trabalhar melhor, para ela sobreviver e para a sociedade civil sobreviver também, do que talvez uma lei orgânica. Então, a gente fala muito pouco dessa outra dimensão de polícias profissionalizadas, né? Então, eu gosto sempre de trazer essa outra dimensão, né? O controle civil, o controle político por parte do governador, o controle externo por parte desses órgãos que eu mencionei, MP e ouvidoria, e a profissionalização. Para mim, essa é uma das melhores formas de controle, porque ela é sustentável, ela forma policiais mais profissionais, que entendem o papel de usar uma câmera, entendem porque é importante fazer discussão de casos, são mais respeitados também, né? Então, eu acho que essas são as dimensões quando a gente fala do controle da polícia e que a gente se debruça pouco enquanto sociedade para essa complexidade desse controle. Carolina, nós não estamos falando do mundo ideal, porque, olha, no Rio de Janeiro, tem delegados, inclusive, que já deram depoimentos dizendo assim, mais da metade, pelo menos mais da metade da PM do Rio de Janeiro está vinculado às milícias, né? E isso não consegue se desfazer. Quer dizer, como é que você vê essa situação? Eu acho que, eu não sei se é o mundo ideal só, né? Eu acho que é um mundo muito difícil de atingir na realidade brasileira. Mas, como eu disse, a gente tem casos, e eu gosto de dizer, né? Se eu não acreditasse que dá para ter alguma forma diferente de atuar, eu não faria o que eu faço, né? Também trabalhando há 25 anos nessa agenda. Então, quando uma polícia quer, ela consegue se profissionalizar, que é o exemplo de São Paulo, que, aliás, estamos perdendo, né? Eu acho que houve uma mudança de gestão e eu vejo que essa profissionalização do uso da força se perde também, porque dependeu muito do governador e do gestor político da época. Feito esse parênteses, a gente tem muitos problemas. A polícia do Rio é um deles, a polícia da Bahia, né? Muitas polícias. Então, a gente precisa olhar os diferentes problemas. Eu dei uma dimensão do controle, de como a gente profissionaliza, por exemplo, o uso da força. Mas a gente tem muitos problemas. Então, e acho que tem a ver com essa politização da polícia que eu mencionei antes. Então, esse envolvimento de policiais com as milícias, né? O domínio territorial de lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, com o uso da força por parte de quem deveria cumprir a lei. Essa ocorrência de motins, que embora não seja generalizado no Brasil inteiro, ocorreu e ocorre com uma certa frequência, são bastante preocupantes. Essa discussão da politização, da partidarização, das candidaturas policiais, elas podem existir, toda categoria deve poder se candidatar, mas com quais contornos, com quais regras, com qual
quarentena, né? Os policiais influencers, que são outro fenômeno que agora está dominando, né, a discussão política do Brasil, que são muito nocivos porque usam a segurança pública para se autopromover, expõem casos, expõem pessoas, muitas vezes monetizam os seus canais e trazem um conflito de interesse brutal, né? Então, são esses problemas que não são simples de resolver. Né? Então, mas eu acho que assim, não dá para olhar para isso. Então, assim, eu acho que a polícia do Rio de Janeiro, eu diria que é um caso muito complexo. Eu não saberia dizer o que fazer, né? Eu acho que a primeira coisa é adotar uma decisão política clara de afastar e limpar a polícia, né? Eu acho que a gente ainda não chegou nem com uma intervenção federal, com o exército ali isso aconteceu, mas acho que é quase que assim, afasta, acaba, tira todo mundo e faz um trabalho grande de investigação para lidar com a milícia e com o crime organizado, com as outras facções, e aí a gente começa a tentar resolver. Mas, para esses outros pontos, existem saídas. Então, por exemplo, aprovar uma legislação que amplie o período de quarentena para que o policial possa se candidatar, como por exemplo, no caso do Ministério Público, né, ou no Judiciário, ele tem que abrir mão da carreira, né, pedir para sair para poder se candidatar. Né? Então, isso é importante também. Né? Em alguns casos, há a possibilidade do policial voltar, dependendo do tempo que ele tem de atuação na polícia. Né? Então, regular melhor esse período é importante. Estabelecer critérios, e esse eu não entendi. A lei orgânica, ela trazia um capítulo sobre algumas restrições à participação política. Então, por exemplo, não poder comparecer fardado nem armado em manifestações políticas, não poder fazer uso das redes sociais usando símbolos da corporação, usando imagens de ocorrências, a não ser com autorização do comando. São todas medidas de regulação dessa participação política que são muito importantes, que, se aprovadas na lei orgânica, seriam um baita golaço, que foram vetadas. Para mim, esse foi, de todos os problemas da lei orgânica, foi esse veto em relação a esse capítulo da participação política. Porque aí, o argumento foi isso, é uma coisa que os estados fazem, essa regulação. De fato, existem alguns estados que têm, né, na justificativa de veto usada pelo governo federal, você até tem, acho que é o exemplo, acho que é do Distrito Federal, salvo engano, mas São Paulo tem uma resolução que regula o uso das redes sociais, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Mas não adianta ter a resolução se ela não é cumprida. Então, constar na lei orgânica nesse sentido seria muito importante. E estava, inclusive, acordado com as próprias polícias que estavam por trás aí desse lobby pela lei orgânica. Então, ter essa regulação, ela é importante, que ela seja fiscalizada e cumprida também é importante. Então, acho que são dois exemplos de caminhos para minimizar isso. Eu vou dar um passo atrás, quer dizer... Já houve, se não me engano, foi o senador Tasso Gereissati, depois o Lindbergh Farias também, apresentaram projetos de lei para acabar com a PM e poder criar uma polícia só, juntando a Polícia Civil, a Polícia Militar, sob novas regras. Né? Essa proposta era mais radical do que a lei orgânica. A lei orgânica veio para responder a isso? Não, a lei orgânica não veio para responder. Esse é um projeto, eu lembro, a gente brincava, é a PEC 51, 2013 ela ganhou força, né, até por conta da ebulição que o Brasil vivia. A gente brincava que a PEC era uma PEC 51, uma PEC da boa ideia. Aquele foi o momento em que o Brasil, enfim, estava em ebulição e havia espaço para essa discussão da desmilitarização. Embora eu sou muito pragmática, né? Assim, eu não acho que dá para acabar com a PM. E amanhã, até porque países que fizeram mudanças radicais assim, você não explode, você não acaba com esse contingente, né? Tem um profissional que está há 15 anos trabalhando numa cultura de uma determinada instituição. Não é porque eu aprovei uma lei e acabou, né? Assim, você tem esse contingente de pessoas, como você mesmo disse, né? Uma quantidade enorme aí, maior do que a do próprio exército, que você não faz desaparecer, você não transforma da noite para o dia, você não aperta um botão e muda. Né? Então, eu acho que essas propostas todas, quando a gente diz desmilitarizar ou acabar com a PM, significa o quê? Então, a primeira, eu sempre gosto eu falo, o que é desmilitarizar? Né? Aí eu gosto do exemplo, é a Polícia Civil. A Polícia Civil, o modelo, a gente está satisfeito com o nosso modelo de Polícia Civil? Né? É juntar tudo. E aí, eu acho, a gente fez um trabalho na época, em 2014, de alguns aspectos do militarismo que seriam importantes se acabar. E aí eu acho que isso é importante. Assim, o que
da militarização a gente precisa acabar. Então, eu acho que a PEC foi muito interessante, porque ela estabelecia a carreira única, que é interessante porque hoje você tem essa separação de oficiais e praças, esse é um aspecto do militarismo negativo, que a lei orgânica não mexeu. Então, você entra como praça, você chega só até um posto, até um teto ali na carreira, e há uma divisão importante, né? Inclusive quase que um preconceito, porque os praças carregam um piano do dia a dia, né? E o oficialato está lá na gestão, que tem um papel muito importante. Mas por que eu sou um soldado? Por que eu não posso um dia vir a ser coronel? Até existem mecanismos, mas eles são muito difíceis. Então, a carreira única era importante, isso constava lá. O ciclo completo de polícia, que isso a gente também defendia, que é a PM faz só o patrulhamento, policiamento ostensivo, a Polícia Civil investiga. E elas brigam loucamente, né? Existem estados em que funciona bem, mas depende muito dos chefes de plantão ali. Então, a gente ter polícias que façam o ciclo completo, que a mesma polícia faz o patrulhamento e faz a investigação, seria muito importante, né? E aí como? Né, junta. Então, tinha até uma discussão de como fazer isso, mas pode até ser uma polícia militar fazendo isso, desde que com muitos controles, ou uma polícia civil, né? Mas, então, essa era uma discussão. E em relação à questão de desmilitarizar, a gente defendeu algumas questões na época, né? Que era acabar a questão da justiça militar, né? Rever muito desse aspecto da justiça militar, porque ela é complicada. Essa questão da carreira única também, né? Então, de você juntar e poder um soldado poder almejar ser coronel um dia, e também uma questão da participação, da possibilidade de reivindicar os direitos, porque a gente acha também que, por exemplo, essa questão dos motins, se você é militar, você não tem um canal em que você possa expressar as suas reivindicações, isso é muito ruim. Claro, sendo militar, tem debates, né, importantes, mas também seria importante discutir como oferecer aos militares uma possibilidade de reivindicar os seus direitos. Então, acho que esses são aspectos do militarismo que valem a pena a gente discutir. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Carolina, eu vou entrar num tema que é o da educação, da formação, né? Ao que parece, quer dizer, essa nova lei orgânica, ela também habilita, né, a PM, né, a participar das escolas cívico-militares, não é? Quer dizer, além da formação própria deles, que fica restrita ao mundo militar, não tem nenhuma contribuição dos civis, de uma visão de cidadania, de uma visão de direitos, né? Também me parece que haja uma pré-condição dada por essa lei orgânica para que os estados que adotem aquela política de escolas cívico-militares pudessem ter também a PM participando ativamente como professores. Isso é verdade? Olha, Silvio, enfim, eu não entendo dessa forma, né? Assim, eu acho que assim, a lei orgânica ela também avançou muito pouco em relação a essa abertura da formação policial para o mundo civil. Né? Então, eu acho que esse é um ponto, não teve grandes inovações em relação a isso. Né? Eu acho que esse é um problema, eu acho que as escolas, né, as PMs ainda são... Claro que há exceções, há casos em que há possibilidade de policiais e professores civis darem aula, de ter alguma parceria, mas assim, a formação ela é prioritariamente, quase que exclusivamente militar, e eu acho isso um ponto negativo, né? Ela não avançou em relação a isso. Em relação às escolas cívico-militares, né, eu acho que a gente primeiro precisa entender do ponto de vista da própria educação, do próprio MEC, né, o que significa isso, né? E há muitos níveis de discussão, né? Assim, um policial militar ele não pode simplesmente parar o seu trabalho para entrar numa escola para dar aula, né? Então, assim, eu acho que isso não existe, eu nem vejo isso previsto na lei orgânica da polícia. Agora, o que eu acho que a gente precisa discutir é qual é o papel e a participação eventual de um policial militar numa escola, né? E aí a discussão é até um pouco outra, assim, desde uma questão de segurança, que emergiu aí, eclodiu com os casos horríveis dos ataques às escolas, começaram umas propostas populistas de vamos colocar policial militar para fazer segurança, policial aposentado, como se a resposta ao problema dos ataques fosse exclusivamente de segurança. Já existe um programa de ronda escolar que estabelece que as polícias passem nas escolas, passem nas entradas e saídas das escolas. Então, a questão é como é que a gente qualifica?
Como é que a gente aproxima esses policiais da comunidade escolar para que eles não sejam uma mera figura da repressão na escola? Precisa criar confiança, se aproximar dos estudantes. Então, ter esse tipo de policiamento nas escolas não é ruim, desde que a gente qualifique e não seja lá assim, vou chamar a polícia. Porque se você cria confiança, você cria canais para, inclusive, receber casos graves antes que eles aconteçam. Esse é um outro ponto. Existe uma discussão, né, do que fazer com os policiais que estão aposentados e estão na reserva. Eu não acho que o papel desses policiais seja estar dentro da escola educando, né? De novo, então, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão na escola, qual é o papel da polícia e qual é a relação possível. Então, eu não vejo na lei orgânica essa oportunidade, essa abertura para que o PM que trabalhe vá dar aula nas escolas, mas eu acho que existe uma discussão na sociedade que autoriza, por conta do medo, da violência e dessa mentalidade muito autoritária que vem sido colocada, de que as escolas precisam ser militarizadas, para que as polícias estejam dentro das escolas. Então, eu acho que a discussão é além da lei orgânica. Eu acho que a gente precisa apaziguar essa discussão. A escola não é para ser uma escola. A escola não é um lugar de militarismo. A escola é um lugar de liberdade, de discussão e de autoridade. Então, eu colocaria nesses termos essa questão que você me apresentou. Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, o fato de ter passado para... Nossa, que barulho. O fato de ter passado essa proposta de que as polícias militares se reportam ao Exército, né? Não conheço muitas punições de policiais militares por tribunais militares em função das mortes, das balas perdidas e tudo mais. Quer dizer, não é efetivo esse controle militar, né? Sobre as polícias militares. Eu acho que esse é um outro grande problema que a gente tem de estrutura de governança, né? Porque isso está na Constituição, né? As polícias militares são forças reservas e auxiliares do Exército, né? Ou seja, elas podem ser, no caso de guerra, elas podem ser convocadas de forma bem resumida, né, para atuar, né? Então e a gente tem uma inspetoria geral do Exército, que em tese é quem faz essa gestão por parte do Exército sobre as PMs, mas, na verdade, quem deve fazer a gestão e o controle é o governador. Então, tem um pouco esse duplo comando que a Constituição prevê, que o Decreto-Lei 667 prevê e que a lei orgânica não mexeu. Então, esse foi um dos pontos em que a gente não mexeu nessa mudança, né? Então, o que acontece na prática é que essa inspetoria, ela atua muito pouco. Na prática, apesar de todos os desafios que a gente colocou, quem está mais perto da gestão das PMs são os governadores, com todos os problemas que têm. Dito isso, eu acho que é bastante importante, né, a gente entender essa dinâmica. E discutir que, bom, a gente, enfim, o Exército não tem essa efetividade nesse campo, mas a gente tem a justiça militar, né? E esse é um bom debate importante, porque os crimes dolosos contra a vida, né? Então, o caso de um policial que mata em serviço, eles são julgados pelo júri, eles são pela justiça civil. Essa foi uma mudança, né? A lei Hélio Bicudo. E há uma discussão que o júri popular muitas vezes também absolve os policiais, né? Eu não estou defendendo a justiça militar aqui, mas eu acho que a gente precisa se debruçar, e aí falta dado, falta transparência para saber de fato, a justiça militar, ela é ou não é eficiente para punir os policiais? A quantidade de policiais afastados, ela afasta mais os praças ou os oficiais? Existe essa, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir profundamente, enquanto país, a forma de justiça sobre as polícias militares. Como é que o júri civil tem se comportado em relação aos policiais militares que matam em serviço? Há muitas absoluções. Quantas, né? Então, eu devolvo um pouco, eu acho que eu não tenho uma resposta clara para isso, 100%, mas temos muito problemas com a impunidade de policiais que se envolvem em situações erradas, criminosas. Como as nossas justiças estão respondendo a isso? A primeira coisa, elas precisam ser transparentes. A gente precisa ter informações sérias sobre isso. A gente não tem. É impossível, é super difícil fazer pesquisa e entender. Então, tinha que haver transparência, prestação de contas, né, para a gente entender melhor e conseguir fazer uma discussão. Mas que a gente tem problemas com a justiça militar e com a justiça civil, quando se trata de punir maus policiais, a gente tem. Uhum. Pois é. Eu estava pensando aqui, assim, quer dizer, as pesquisas de opinião, quer dizer, não é bem as pesquisas de opinião, houve uma pesquisa que diz quais são os principais problemas do brasileiro.
o primeiro que aparece é saúde, mas o segundo que aparece é segurança pública, né? Quer dizer, o que nós temos é um tratamento muito diferenciado nas cidades, né, da abordagem da PM, dependendo do bairro, se é na periferia, se é nas comunidades, nas favelas, ou se é nos jardins, nas áreas nobres, né? E parece que a PM impõe um clima de terror nas favelas. É isso mesmo? Eu acho que a gente tem problemas assim, muito graves na desigualdade de distribuição de policiamento. Então, o policiamento que é feito, no caso de São Paulo, no Jardim Ângela, é diferente do policiamento da Paulista, isso é muito grave. Isso é inadmissível, junto com um componente racial, de racismo nas nossas instituições de segurança, que ainda é um tabu. É muito difícil conversar sobre racismo na atuação policial com as instituições policiais, porque parece que é um apontar o dedo e dizer assim, vocês são racistas, vocês saem para abordar as pessoas negras de forma consciente. Não é disso, a gente sabe que o racismo ele é estrutural, a gente reproduz sem nem perceber, né? Então, enquanto a gente não parar para olhar o racismo que existe dentro das instituições policiais e na atuação policial de forma verdadeira e franca, a gente não vai mudar o nosso comportamento nessa distribuição desigual de segurança que é muito mais violenta, muito mais brutal na periferia do que nas áreas mais ricas da cidade, né? Então, eu acho que eu trouxe essa questão racial, porque eu acho que ela está por trás também. Essa questão da desigualdade dos territórios, ela tem fundamentação também na forma como a sociedade brasileira foi formada, né, a saída da escravidão. Então, que são os territórios com menos direitos, menos acesso às garantias, a população negra vive aí, né? Então, predominantemente. Então, está tudo muito interligado. E aí eu acho que esse é um desafio. Eu tenho muita esperança, né? Ainda é uma esperança meio obscena até, mas eu sigo com ela. Mas esse é um dos temas que, se a gente não se debruçar nas nossas instituições de segurança sobre o racismo, a gente não vai avançar. E aí eu acho que a gente está anos-luz. Eu sou super. Você viu que aqui eu defendo, eu sempre pondero algumas coisas para a gente olhar a PM de um outro jeito, mas aqui eu não. Assim, a Polícia Militar e todas as polícias precisam assumir que existe racismo na sua atuação, o que não significa que eu, como policial, saio para atingir uma pessoa negra de caso pensado, mas está tão profundo e arraigado. Então, acho que esse é um ponto que eu ainda vejo, estamos anos-luz, mas a gente precisa mudar. E não dá para aceitar um comandante vindo a público dizendo sim, porque já aconteceu, né? Eu abordo diferente na periferia, porque a população é ignorante, porque a população é mais violenta, não justifica, né? Não dá para aceitar. Claro, você tem lugares conflagrados, você tem que ter operações, mas dizer que você aborda de forma diferente, que você vai se comunicar com uma pessoa porque ela é pobre, porque ela tem, entre aspas, cara de bandido, de um jeito diferente de alguém que está de gravata na Paulista, esse cara pode ser muito pior. Esse cara pode estar lavando rios de dinheiro e a gente vai tratar ele de forma diferente. Inclusive, é ineficiente essa abordagem, né? Que faz esse tipo de distinção. Então, acho que aqui é um ponto que a gente precisa brigar muito, porque a gente ainda está longe de avançar. Aí nós estamos dialogando com a formação dentro dos quartéis também, né? Dentro dos batalhões e tal. Eu me lembro do Tropa de Elite, aquele filme que tem o treinamento lá, onde anuncia-se que vai se abater, né, marginais na favela quando eles subirem. Quer dizer, é um treinamento para matar. Eu também acho. Eu acho que a gente tem tem diversidade de formação. Você tem polícias e polícias. Então, tem polícia que ainda corre treinando e cantando músicas desse tipo, né? E eu acho que tem treinamentos e formações muito mais estruturadas e muito mais corretas. Né? Então, tem bons currículos. Então, eu não consigo dizer assim que estão sendo treinados para matar e ponto, porque eu acho que é um pouco simplista. O que eu acho você tem formações, essas que sim são mais violentas, elas existem, né? Inclusive casos de policiais que às vezes morrem porque estão fazendo um treinamento, sobretudo em algumas tropas especializadas, né? Não é o grosso, até porque a polícia o grosso não é a tropa de elite, é o policiamento cotidiano, é a patrulha, é o policial comum, básico, que está lá, bom dia, boa tarde, senhora, mão para a cabeça, esse que a gente precisa valorizar, investir, formar melhor. Mas eu acho que ela é ainda uma formação que ela se complexificou, mas ela é extremamente jurídica. A gente fez um estudo há alguns anos aqui, olhando a PM de São Paulo e a PM de Pernambuco. Muita matéria jurídica, tanto é que na lei orgânica tem essa coisa de ser bacharel em direito, que é uma bobagem do meu ponto de vista. Por que um bacharel em direito tem mais condição de comandar uma PM do que um administrador, do que um engenheiro, né? Assim, pensando em formação
falta formação para gestão, para apoio, para discussão de comportamento humano, e aí não é só no comando, para o policial do dia a dia, porque o que o policial faz, ele se relaciona com as pessoas o tempo inteiro, ele não pega a arma e troca tiro o tempo inteiro, ele se relaciona, ele presta uma informação, ele faz uma abordagem, né? Então, eu acho que precisaria mudar e uma formação mais dialogada, porque aí eu acho que o militarismo pega. Porque aí é quem manda, vai lá. Não tem espaço para o diálogo, não tem espaço para a vulnerabilidade. O policial não é um super-herói. Ele precisa poder comunicar um erro, discutir um erro, sem achar que seja punido. E na formação isso já não tem, você não tem uma formação dialógica. Então, eu acho que tem esses outros pontos que precisariam ser reformados para a gente melhorar a formação da nossa polícia. Carolina, nós vamos fazer um último intervalo e depois eu vou abrir espaço para o seu otimismo, para você dizer assim, o que nós precisamos fazer daqui para frente, tá certo? Vamos ao intervalo. Muito bem, então vamos olhar para frente. Nós temos uma lei orgânica que você avalia, das polícias militares, que você não avalia que não é tão ruim assim, né? Quer dizer, o que é que agora o Instituto Sou da Paz, você como pessoa, né, tá vendo como perspectivas de trabalho futuro? O que precisa ser feito? Uhum. Olha, eu acho que o primeiro ponto, menos respeito até exclusivamente às próprias PMs, mas diz respeito às políticas de segurança pública, né? A gente precisa mudar o paradigma e achar que segurança pública é polícia na rua, portanto, PM fazendo patrulhamento, né? Essa é a grande resposta que, infelizmente, todos os campos dão, seja o campo mais conservador, reacionário, por assim dizer, ou até mais autoritário, seja o campo progressista. A gente precisa entender que segurança pública é mais amplo. O policiamento ostensivo, o patrulhamento é uma parte, embora seja o mais visível, seja o que em alguma medida dá uma sensação de segurança ou de insegurança, dependendo da região da cidade, como a gente falava, que dá voto, né? Porque assim, meu Deus, fizemos a operação XYZ, não importa que morreu um monte de gente inocente, a gente fez a operação, né? Enquanto a gente ficar nesse lugar, e aí tem respostas, às vezes, do próprio governo federal também nesse sentido, né? Vamos fortalecer. Ele é só uma parte. Então, a gente precisa ampliar a discussão sobre segurança pública. A gente precisa investir em investigação criminal, por um lado. Então, investir nas polícias civis, ter recurso, profissionalizar as polícias civis, ter perícia para fazer boas investigações, para a gente chegar nas cabeças dos crimes, né, do crime organizado, que é um grande problema no país. Então, a gente tem algumas polícias que têm caminhado nesse sentido, têm aumentado a capacidade de investigar. A gente soltou um estudo agora, só 30% em média dos homicídios são esclarecidos. Veja, o crime mais grave. Então, como é que a gente aumenta essa capacidade de investigar os crimes mais graves? Então, eu acho que é falar menos só da PM, mas falar dessa necessidade de investigação. Criar grupos e integrar mais as polícias. A gente teve uma operação muito interessante agora, recentemente, com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a polícia mesma polícia da Bahia, em conexão com a polícia do Paraguai, que desbaratou uma quadrilha gigantesca de tráfico de armas. Era uma investigação de 4 anos. Então, veja, demora, mas teve um resultado brutal. Gente grande presa, e essas pessoas vão ficar presas porque elas são pessoas que têm realmente uma investigação robusta por trás, né? Então, eu estou dando esses exemplos porque são formas de fazer segurança pública e que não dá tanta visibilidade. Foram 4 anos, não apareceu para ninguém, mas o resultado está aí. Né? Então, sair dessa lógica da visibilidade da segurança pública, investir em políticas de prevenção, que são políticas mais sociais, então, trabalhar nas regiões que têm mais casos de violência, não só mandar a PM para lá, mas investir em programas para trabalhar com a juventude nesses territórios, perspectiva de renda, trabalhar a violência doméstica, trabalhar de forma não criminal só com os problemas de violência, né? E aí a gente tem exemplos, né, no país de pedaços desse tipo de política, né? Não é uma coisa que é só um ideal do sonho, mas dá para fazer. Mas você precisa ter gestor político que banque a decisão.
né, e que mantenha a política, porque a população precisa se sentir mais segura, né? Então, essas políticas demoram um pouco mais para terem resultados. Então, acho que isso do ponto de vista da segurança pública como um todo. Em relação à polícia militar, eu acho que a gente precisa observar agora como é que essa lei a lei orgânica vai ser implantada. Eu acho que a sociedade civil, que não se sentiu ouvida nesse último período da aprovação, precisa ficar em cima, acompanhar, criar talvez um monitor de aplicação da lei orgânica para saber o que é de bom da lei orgânica. Esses relatórios anuais que a polícia tem que prestar contas agora que está na lei orgânica, eles vai ser enviado para quem? Né? Os conselhos estaduais de segurança vão acontecer e aí vai ter essa prestação de contas, né? Então, eu acho que cobrar um pouco o que está previsto na lei orgânica e não simplesmente aprovou, a gente precisa se apropriar das nossas polícias, né? E acho que agora, pelo menos, apesar de terem coisas ruins na lei, eu acho que ainda tem, mesmo essa questão do bacharelado, essa questão do artigo 29, que deixa dúbio o comando do governador, enfim, tem outras coisas positivas. Então, talvez se debruçar sobre isso e cobrar, eu acho que pode ser um passo importante que dá para fazer e que talvez garanta um pouco mais, pelo menos os aspectos positivos dessa lei sejam implementados, né? É muito trabalhoso, não é fácil, não é todo mundo que gosta, né, de estar do lado de trabalhar com as polícias, mas se a gente, como sociedade, não se aproximar delas e cobrar junto, e às vezes oferecer a mão para apoiar, a gente vai continuar nesse nós e eles. E aí quem ocupa esse espaço é o campo autoritário. Então, eu acho que a gente precisa, como campo democrático, que acreditar nas polícias também, e quando tiver uma brecha, entrar. E aí também continuar denunciando, porque não está fácil, tem muita violência, né? Tem muita. Né, eu estou aqui pintando a Poliana, mas assim, a gente sabe que não é fácil, a polícia é muito avessa a essa abertura, então também continuar no front, fazendo as denúncias, cobrando, pressionando, porque não dá para aceitar ainda o nível de violência que a gente vive. Tem que agir das duas formas. Assim. Eu acho que eu iria por aí. Carolina, uma pergunta assim, quer dizer, se isso ficou de responsabilidade do Exército, né, quer dizer, o controle das PMs, o que a sociedade civil pode fazer para poder entrar nessa proposta que você diz de participar mais ativamente na relação com a PM? Uhum. Olha, eu acho que não é simples, porque é isso, ainda é um campo muito fechado, né? Foi publicado até agora um ranking de transparência das polícias militares, ele é muito baixo, mas eu acho que é fazer o que a gente segue fazendo. Então, assim, continuar pedindo informação, pedindo dado, fazendo avaliação com aquilo que se obtém e tornando público, né? Mostrando que a gente sabe olhar para a polícia militar, a gente sabe discutir o trabalho de policiamento, né? Mostrando que em alguma medida isso é possível, então não deixar de lado esse monitoramento e essa cobrança. Há polícias mais abertas, né? Então tentar eventualmente se aproximar e entender se há espaço, por exemplo, sei lá, como que é o Conselho Estadual de Segurança do Estado X, né? Tem espaço, reivindicar a participação nesses espaços e poder acompanhar um pouco mais se vai haver essa prestação de contas ou não. Pensar, quando fizer os projetos sociais, muitas organizações fazem projetos na ponta, conhecer, visitar o batalhão de polícia militar ali da região, entender quem é o comandante, entender que tipo de diálogo é possível ter com esse comandante, porque às vezes é possível, e você tem alguém que pode ser um parceiro no seu projeto. Então, eu acho que é pelo menos incorporar a dimensão da polícia como um ator. É muito possível que a gente receba muitas negativas, né? Não acho que são todas as organizações que conseguem fazer isso, até porque muitas delas sofrem muita violência policial, mas eu acho que quando houver possibilidade, trazer a polícia para a mesa. E se eles disserem não, a gente tentou. E aí a gente vai continuar indo para cima com mais argumento do que estamos tentando. Eu acho que é um pouco esse caminho. Existe algum estado que você pode mostrar como um estado que a gente tem como referência para fazer esse novo trabalho de aproximação? Olha, existem alguns estados, eu não conheço as PMs profundamente, né? Mas assim, que tem feito políticas de gestão, de integração entre as polícias civis e militares, que tem um espaço de acompanhamento de dados, de resultados, né? Que a gente fala de gestão para resultados, né? Então, o Espírito Santo tem feito um trabalho interessante, a Paraíba.
mesmo o Rio Grande do Sul. Eu não estou dizendo aqui das polícias militares, tá? Porque eu não conheço a fundo, mas eu acho que são governos que têm um histórico de botar as polícias para sentarem na mesa, trazerem dados de violência, fazerem uma discussão, trazerem o Tribunal de Justiça, o MP, as prefeituras. Tem uma cultura de gestão para resultados em que o próprio governador acompanha, né? Então, acho que são estados interessantes e que me parece que seriam mais abertos para essa aproximação por parte da sociedade civil. Carolina, o tempo está passando, acabou o nosso período de conversa, o papo estava muito bom. Eu vou simplesmente dizer a você que você tem 1 minuto para se expressar no que você quiser antes que a gente conclua o nosso papo. Tá ótimo, eu queria agradecer, eu acho muito importante discutir polícia no Brasil, nessa lógica, tem que cobrar muito, bater muito nos problemas, mas criar canais para se aproximar, para entender mais a polícia e achar essas brechinhas. Porque as grandes reformas policiais no mundo, elas aconteceram, por um lado, quando a sociedade pressionava, havia grandes manifestações públicas, e quando a gente conseguia gestores policiais engajados. As reformas não acontecem só de dentro para fora. Elas precisam dessa dimensão. Então, se a gente não se aproxima e não tenta encontrar esses gestores, fica muito difícil de transformar. Então, acho que essa é a mensagem. Não é simples, elas são muito avessas, mas a gente consegue encontrar bons policiais e aí a gente tem que ir com tudo. Fazer a pressão pública, a pressão externa e achar gente disposta a construir polícias mais profissionais e aí a gente consegue fazendo as micro-revoluções e as transformações que a gente tanto precisa. Acho que é um pouco esse o ponto. Tem que jogar nas duas linhas, sabe? No ataque e na construção conjunta. Muito bom. Quero agradecer, então, muito a Carolina Ricardo, coordenadora do Instituto Sou da Paz, e agradecer a você que nos assiste também. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.